Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o resumo do capítulo 15 do livro Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Meu nome é Didir Neto e o nome do capítulo é A Paquera de Oibê. O que chama atenção logo de início é o título, né? O que significa a paquera? Paquera é como se fosse um pedaço de carne, uma fressura, né? De carne de porco, de vaca, de galinha, um pedaço de carne. Então vamos entender por que o título se chama desse jeito, né? O capítulo começa contando que Makunaíma estava voltando para casa. Ele estava feliz, contente, com uma satisfação imensa. Então ele está voltando para casa e ele olha para trás e vê São Paulo. Olhou para trás e viu a cidade de São Paulo e soltou uma das frases mais conhecidas do livro, que é pouca saúde e muita saúva. Os males do Brasil são. Pode parecer uma brincadeira, né, com as palavras, mas Mário de Andrade, naquela época, estava fazendo uma crítica com os males do Brasil. Especialmente a saúde, que na época boa parte da população carecia. Tá, enfim. Depois de dizer essa frase, Macunaíma gastou seu dinheiro comprando um revólver e um casal de galinha. E assim se prosseguiu a viagem. Aí o livro conta sobre a viagem, né? Sobre como que foi a viagem, eles estavam andando sobre o rio e vai contando algumas coisas que são necessárias para esse resumo. E aqui a parte que ele fala do revólver, né? Depois de muito refletir, Macunaíma gastara o arame derradeiro comprando o que mais entusiasmara na civilização, o que ele mais achou legal. Estava ali com ele o revólver Smith Wesson, o relógio Patek e o casal de galinha Legorn. Do revólver e do relógio, Macunaíma fizeram os brincos das orelhas e trazia na mão uma gaiola, com o galo e a galinha. E prosseguiu-se a viagem, né? Aí, como eu disse, o livro continua contando sobre a viagem, sobre algumas coisas, né? Em uma das noites da viagem, Macunaíma começa a lembrar do que ele aprontou em São Paulo. O que ele aprontou, né, na cidade de São Paulo. O que ele fez lá. Então Macunaíma teve saudades do sucedido na Taba Grande Paulista. Viu todas aquelas donas de pele alvinha, com quem brincara de marido e mulher. Foi tão bom, disse ele. Então, aqui Macunaíma começa a lembrar, né, do que ele fez em São Paulo. Foi tão bom brincar de marido e mulher, né? Quem entendedores entenderão o que ele quis dizer com brincara, né, e tal. Ele foi lembrando do que ele fez em São Paulo numa dessas noites que ele passou na viagem. Depois de muitos dias no rio, Macunaíma lembra-se de dormir em terra firme. E depois ele estava andando pelo barco, né, pelo rio, até chegar na casa dele. E ele já estava enjoado, né, de tanto ficar dormindo pelo rio, ele decide dormir na terra. Depois de caçar um canto para dormir, ele acabou encontrando um rancho de Oibê. Ele tá lá procurando um canto para dormir e uma luzinha acendeu lá, depois eu vou ler ali o trecho. E ele encontrou esse rancho. Ele ficou com um pouco de medo por se tratar de um moço terrível, mas lembrou do seu revólver. Ele ficou com medo, mas ele pegou e falou: Ah, tem revólver aqui, né? Tem que ter coragem. Ele foi. Ali eu vou ler o trecho do livro. O moço riu e deixou Macunaíma passar. O herói andou légua e meia procurando um pouso sem formiga, subiu na ponta de um cumaru de 40 metros e afinal, depois de muito campear, descobriu uma luzinha longe. Ele viu, estava lá procurando um lugar para dormir e foi lá e viu uma luzinha. Foi lá e topou um rancho. E era o rancho de Oibê. Macunaíma bateu e uma vozinha muito doce gemeu de lá dentro. Quem vem lá? E Macunaíma gritou, é de paz. Então a porta se abriu e apareceu um bicho tamanho que sarampantou o herói. Era o monstro Oibê, o minhocão terrível. O herói sentiu friagem por dentro, mas se lembrou do Smith Wesson. Criou coragem e pediu pousada. Ele chegou lá no rancho, né? Ele pediu pousada. Pô, posso dormir aqui? Ele falou, entra, que a casa é sua. Então ele entrou, ficou conversando lá, ficaram conversando, até que o Oibê quis fazer alguma coisa pro Macunaíma comer, né? Porque ele tava com fome. Então dessa forma, Macunaíma lá, tava lá, né, de boa, conversando, e o Oibê tava preparando alguma coisa para ele comer. E Macunaíma viu que o Oibê tava assando uma paquera, que é o pedaço de carne que eu tinha falado no início. Tava lá, assando esse paquera e Macunaíma percebeu que ele não deu nenhum pedaço que o Oibê não deu nenhum pedaço pra Macunaíma. Macunaíma ficou assim, né? Ó, não vai me dar nenhum pedaço, tal, né? Coisa. Até que ele viu que o Oibê não ia dar nenhum pedaço de carne para ele mesmo.
e Macunaíma decide comer. Na hora que Oibê sai pra fazer um negócio lá, Macunaíma decide comer. Macunaíma come o pedaço de pacoera inteiro e não deixa nenhum pedaço pro Oibê. E o Oibê fica com raiva, não, comeu tudo a minha carne aqui e tal. E ele falou, então tá bom, comeu minha carne e esperou Macunaíma dormir. O Oibê levou Macunaíma pro quarto, colocou um lugar pra ele dormir e tal. E à noite, ele resolveu fazer uma assombração pro Macunaíma. Ele colocou um lençol branco e resolveu assustar Macunaíma. Só que era só de brincadeira. Não era nada sério, assim. Ele só quis dar uma brincadeira, um susto no Macunaíma, né? Aí, o Oibê entrou no quarto, né? Ó. Quando o Oibê pôs reparo que Macunaíma tinha comido a pacoera, teve raiva. Agarrou num sininho, se embrulhou num lençol branco e foi fazer a assombração pro hóspede. Mas era só de brincadeira. Bateu na porta e manejou o sininho. Delém. Mas Macunaíma levou um susto tão grande com isso, quando ele viu o monstrão lá com o lençol branco na cabeça, levou um susto tão grande que resolveu sair correndo, que nem um doido no meio dessa correria. No meio dessa correria toda, Macunaíma foi se escondendo em um pé de carambola. Ele saiu correndo assim, o livro conta que ele atravessou o Sergipe de ponta a ponta. E saiu correndo, saiu correndo, saiu correndo. O livro conta várias coisas dele correndo, né? E sempre o bicho atrás dele, o bebê sempre atrás dele, ele correndo. Tudo por causa desse pedaço de carne, da pacoera. Então, o Macunaíma, numa dessa correria, nessa correria toda, ele foi se escondendo num pé de carambola. Então ele meio que se abaixou assim no pé de carambola e meio que arrancou um galho desse pé de carambola. E esse pé de carambola se transformou numa princesa. Ele pegou um galho das coisas e se transformou numa princesa muito bonita, muito chique, muito bela. E o herói teve um desejo danado de brincar com a princesa, né? Brincar, entendedores entenderão aí o que ele quis dizer com essa princesa, que era muito bonita e tal. Então ele se encontrou com essa princesa, né? O galho do caramboleiro se transformou numa princesa, ele teve o desejo de brincar com ela e saiu correndo de novo. Porém, o IB já devia de estar estourando por aí, de fato. Ele saiu correndo. O Macunaíma pegou na mão da princesa, saiu correndo. E aconteceu uma coisa lá que eles meio que, o livro conta, né, que eles despistaram o IB e encontraram os três manos de volta, né, voltaram pro barco onde eles estavam. E assim acaba o livro, ou quer dizer, o capítulo. Acaba com o Macunaíma brincando, né, entre aspas, com a princesa, né. Desse jeito acaba o capítulo e inicia-se outro.